Será que você já fez esse tipo de oração? Uma oração pedindo para livrar do horror do inimigo? Eu acho que dificilmente a gente já orou dessa maneira, né? Davi, ele tinha essa convicção de que o inimigo, ele é voraz, ele é terrível, ele é cruel, ele é perverso, ele é sem misericórdia, ele é sem um pingo de amor e de afeto. O que nutre a natureza do inimigo é a ira, é a fúria, é a minha, a sua derrota. Jamais Satanás vai querer te ver de pé, jamais Satanás vai querer te ver orando, buscando, se consagrando, temendo a Deus, amando ao Senhor de todo o coração. De maneira alguma. Jamais Satanás vai querer ver a sua felicidade, ver a felicidade da sua família, ver a unidade entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, o pai e o filho. Satanás não gosta. Satanás nutre ódio, fúria. E ele não brinca, mano. Ele é conhecido como tentador, opositor, sedutor. Devíamos ter esse nível de convicção da seriedade e a realidade do mundo espiritual. Ele está aí. Possivelmente muito mais real do que o nosso mundo físico. Até porque o mundo físico só existe porque o espiritual existiu primeiro. Então devemos aprender a orar. Oração de guerra. Oração de convicção da realidade do mundo espiritual. De que há um adversário que está ao nosso derredor. Lembre-se de Jó capítulo 2. Deus deixou escrito para o nosso ensinamento. De onde vem Satanás? E ele declarou: eu vim da terra e de passear por ela. E Deus disse: observaste o meu servo Jó. E Satanás, é óbvio, ele continua com a mesma conduta até que o juízo final sobre ele chegue, passeando a terra e observando bons e maus, justos e injustos. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E eu queria te convidar a esse nível de intensidade de oração que Davi teve. Salmo 64. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra minha vida do horror do inimigo. Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto e dissiparem sobre ele repentinamente, e não temem. Firmam-se em um mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus dissipará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que o virem fundirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão profundamente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Aleluia. Ouve-me, ó Deus, a voz da minha oração. Amados irmãos, nós podemos pedir oração para muitas pessoas, pessoas das quais nós confiamos, pessoas das quais nós estimamos, pessoas das quais nós vemos que são pessoas que gostam de nutrir essa
prática, esse meio de graça, pessoas que gostam de ter relacionamento com a natureza divina. Nós devemos pedir oração para os nossos pais, mães, sendo eles servos do Senhor, logicamente, é isso que eu estou dizendo, para os nossos pastores, para os homens de Deus, mulheres de Deus, mulheres que buscam a face do eterno Senhor, mas Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir a sua voz. Ouve, ó Deus, a voz da minha oração. É hora de você clamar dentro da sua casa, é hora de você clamar dentro dessa sua empresa, é hora de você clamar dentro dessa sua escola, da faculdade. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ouve, ó Deus, a voz da minha súplica. Ah, Senhor dos exércitos, se propício a mim, se atente a mim. Ouve a minha voz, Senhor, por favor. Ore, ore. Nutra uma vida de oração, amado. Você precisa, minha irmã, aprender a orar dentro da sua casa, impondo as mãos sobre o seu quarto, sobre o quarto dos seus filhos, sobre a sua sala, sobre o seu marido. Devemos aprender a orar, amado, de maneira específica, concentrada, objetiva. A sua voz. Outros irmãos orarão por você. Seus pastores certamente intercederão por você. Há reuniões de orações em cada comunidade, em cada congregação. Por isso que a casa do Senhor é chamada casa de oração, a igreja é chamada casa de oração. A igreja não é comércio, a igreja não é lugar de vender nada e nem comprar nada. A igreja é lugar de oração, de adoração, contemplação. E Davi, ele ora de maneira específica. Aqui está falando de um ataque. Davi disse: livra a minha vida do horror do inimigo. Ou seja, Davi sabia quem era o seu adversário. Davi sabia a capacidade que seu adversário tinha. E qual era? Horror, terror, perversidade, malignidade, coisas hediondas, perversas. Assim é Satanás, amado. A palavra diz que ele é homicida. João 8,44 diz que ele é homicida desde o início. A palavra diz ainda em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Ele é o progenitor da mentira. Ele é avesso à verdade. Ele ama o sangue. Ele ama o derramar do sangue. Ele ama ver a vida inspirar. E nós vemos isso todos os dias no noticiário. Onde há sangue, onde há morte, onde há violência, onde há truculência, onde habita o abuso, Satanás está ali, amado. Não é só perversão humana. Não é só natureza humana caída, sim, mas é uma fusão disso. Satanás se apropria disso, ele se alimenta disso. Quando o homem cai, Deus dá sentenças ao homem, à mulher e ao diabo. E disse ao diabo: do pó da terra tu se alimentará. Ou seja, o homem foi formado do pó da terra. Satanás se alimenta do pecado humano. Satanás se alimenta da produção humana. E ele trabalha com a morte. Ele é homicida. Pedro diz que ele anda em derredor, bramando como o leão, buscando quem possa tragar. Você já viu o leão devorando suas presas? O leão, amado, com toda a sua musculatura, com todo o seu peso, ele vem de maneira sutil para pegar suas presas e aguarda um momento propício para dar o ataque. E quando ele dá o ataque, ele tem que ser preciso, letal, para imobilizar, para pegar na jugular, para dilacerar o pescoço, para tirar as vísceras. E depois ele vai tirando napos de carne, devorando, dilacerando, trazendo derramamento de sangue e dor. Assim é o diabo, amado. Ele devora suas presas. Ele não tem misericórdia, amado. Satanás é cruel. Por isso que Davi disse, livra minha vida do horror do inimigo. Irmãos, o diabo ele opera matando, destruindo, mentindo. Satanás opera também com enfermidades, doenças. Há doenças também que são de cunho espiritual, amado. No cenário de Jó, debaixo da permissão de Deus, a Bíblia diz em Jó 2,7 que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com uma chaga maligna.
desde a planta do pé até o alto da cabeça. A primeira coisa que Satanás fez quando saiu da presença do Senhor foi ferir Jó. Uma chaga maligna, desde a planta da cabeça até a sola do pé. Será que essa enfermidade que tanto te assola não é de origem espiritual? Será? Será que Satanás não lhe feriu? Será que Satanás não lhe tocou? Seja por brecha sua ou por permissão divina? A Bíblia diz em Lucas 13, versículo 11, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, sabe há quanto tempo? 18 anos. 18 anos doente, 18 anos tomando remédio, 18 anos fazendo exame, 18 anos frequentando hospitais, 18 anos, amado. Aquela mulher se encontrava assim, encurvada, doente, enferma, aflita. E nada resolvia. Sabe qual era a origem da doença dela? Demônio. Há doenças de origem natural, sim. Mas há relatos bíblicos que nos afirmam que enfermidades também podem ser causadas por demônio. Mateus 17,15, o menino lunático que tinha problemas de convulsão. Ouso dizer que esse menino aqui, ele tinha um complexo, amados irmãos. Ouso dizer que esse garoto aqui também sofria de um complexo de depressão, pensamento suicida. E qual era a origem do pensamento suicida desse garoto aqui de Mateus 17,15? Era demônio. Uma hora o menino tentava morrer pelo fogo, outra hora tentava morrer pela água, convulsionava, caía por terra, a ponto do pai não saber mais o que fazer. O menino tentava contra a própria vida, e não era porque ele queria, era porque tinha um demônio na vida dele. Demônio. Demônio, irmão. Satanás incita o homem ao pecado para levar à destruição, porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. A palavra diz em 1 João 3,8 que quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O estilo de vida do diabo é o pecado. E quem vive pecando também pertence a ele. Então, ele incita o homem ao pecado, para que o homem trilhe o caminho da morte. Satanás também trabalha, sabe com o quê? Com traição. Lembra Judas? João capítulo 13, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Satanás entrou no coração de Judas e incitou ele à traição. E aqui abre um precedente. Eu sei que isso é complexo, delicado de falar, e eu separo muito bem isso, porque isso também fala do caráter da pessoa. Isso não isenta a responsabilidade da pessoa. Mas onde há traição também há demônio. Onde há traição também há elementos espirituais ali. Satanás penetrou no coração dessa pessoa, e essa pessoa faz de maneira consciente, porque Judas não vociferou, não cai por terra mudando a voz, não, ele estava consciente. Satanás leva a pessoa à traição, ao pecado de maneira consciente. Consciente. Ele se opõe, ele resiste. Zacarias 3,1 diz que ele se opõe àquele que quer se consagrar a Deus. A Bíblia diz que ele é o mestre do engano. 2 Coríntios 11,14. Por isso que Davi diz: livra-nos do horror do inimigo. Será que isso não vale a pena você orar? Será que esses argumentos que eu trouxe até agora não te levam a orar? Uma oração de guerra? Eu vou te falar uma outra arma, embasada aqui no Salmo, versículo 2-4. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armam por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Percebe, irmão, a maldade? Dissiparam sobre ele repentinamente e não temem. Você percebeu, amado, a malignidade? Davi falou: me esconde do secreto conselho.
dos maus. Deus me protege da cúpula maligna. Me protege deles, porque há uma cúpula. Um conselho fala de uma cúpula. Satanás traz os seus demônios e orquestra uma estratégia para nos atacar. Davi diz: Senhor, me protege disso, me livra disso. Me livra do conselho dos maus, do tumulto daqueles que praticam a iniquidade. Senhor, eles afiaram a sua língua como se fosse espada e armaram por suas flechas palavras amargas para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Eles se escondem, amado. Eles ficam à espreita e ficam ali esperando você dar o passo em falso para atirar a flecha, para te matar. E dissipam sobre ele repentinamente e não temem. Eles não hesitam em fazer isso. Uma das armas do diabo, a principal delas, uma das principais, palavras ferinas, palavras que vão te ferir, te magoar, te destruir, te colocar na lona, tirar a força, tirar a expectativa, a fé, o ânimo de caminhar, de orar, de buscar, de viver em comunhão, em comunidade. Satanás sempre vai querer te afastar do ambiente de fé. Saiba disso. Ele usa palavras ferinas. Eles afiam a língua como espada. Percebe? Que ele quer cortar o laço entre você e o Senhor, mano. Provérbio 28, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 12, 18: há alguns cujas palavras são como pontas de espadas. Provérbios 15, 1, parte B: mas a palavra dura suscita ira. Tiago 3, 6 diz que a língua é também um fogo e um mundo de iniquidade. Ela está posta entre os menores dos nossos membros. Todavia contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. E é inflamada, sabe pelo quê? Inferno. É esse nosso pequeno membro aqui. Ele pode ser inflamado pelo inferno, tocado pelas chamas malignas do inferno. Satanás utiliza da palavra, mas para ferir, não para curar, para magoar, para desanimar, não para encorajar. Agora olha a audácia do diabo, amado. Versículo 5, 6. Firmaram-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um é o profundo coração. Olha a audácia do diabo, amado. Ele firma um mau intento e falam de armar laços secretos. Satanás, ele gosta de surpresa, mano. Ele gosta de nos surpreender pro mal. E ainda fala assim: quem nos verá? Quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo que pode inquirir. Vamos ver numa outra versão o que quer dizer isso? Olha só na King James o que quer dizer isso aqui. Olha a tradução. Tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. Olha, já percebeu aquelas novelas que tem trama? Em que todo mundo arquiteta tudo por detrás dos panos, sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja, e tramam aquilo de maneira muito perfeita, muito meticulosa, para que ninguém saiba quem planejou aquele crime. E quando acontece, fala: nosso plano foi perfeito. E a mente e o coração deles buscam legitimar os crimes cometidos. Eles entendem que Satanás e seus demônios e pessoas que dão lugar ao diabo para cometerem atrocidades, eles entendem que aquilo não é o mal. Não foi ruim. Eles tiveram um motivo para fazer aquilo. Eles tiveram razão para fazer aquilo. Tiveram razão para trair, tiveram razão para ofender, tiveram razão para mentir, tiveram razão para roubar, furtar, cometer latrocínio, abuso, estrupos, coisas hediondas, desviar dinheiro da saúde, desviar dinheiro da educação, desviar dinheiro do INSS, dos aposentados. Eles encontram argumentos para legitimar os seus crimes. Dizem mentira e acreditam ser verdade.
E ainda perguntam: quem poderá nos ver? Isaías 29:15 diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Quem? Deus. Quem vê? Deus. O Ministério Público de repente não pode ver. A Polícia Federal de repente não pode ver. A Polícia Civil de repente não pode ver. A Polícia Militar de repente não pode ver. O seu patrão de repente não pode ver. O seu funcionário de repente não pode ver nem saber. A sua esposa de repente não pode ver nem saber. O seu marido, o seu filho, o seu pastor, ninguém. Mas Deus vê, Deus contempla. E mais, Ele vai agir. E mais, Ele vai derramar sobre esses a sua justiça. Olha a ação de Deus a favor dos que são injustiçados. Versículo 7-9. Mas Deus dissipará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que o virem fugirão, e todos os homens temerão, anunciarão a obra de Deus, e considerarão profundamente os seus feitos. Versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Aleluia, aleluia. Tá vendo que muitas das vezes você não precisa fazer nada? Se não orar e se não crer. Claro que há situações em que a gente deve ter movimentos, atitudes, condutas, posicionamentos debaixo da direção de Deus, segundo a sua palavra. Mas isso não pode partir sem que a gente clame, sem que a gente ore, sem que a gente se posicione no lugar secreto, para que Deus haja a nosso favor. Em circunstâncias, claro que nós devemos agir. Se é crime, polícia tem que denunciar. Se é violência, crime, polícia tem que denunciar. Mas isso passa pelo cunho da oração. Calúnia, cunho da oração. Mentira, cunho da oração. Dano, cunho da oração. Deus vai agir. E essas pessoas ficarão feridas, ou esses demônios ficarão feridos pelos teus planos, pelas suas maquinações. Quando o justo vê isso, se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão, jubilarão. E eu termino aqui lendo o Salmo 7, versículo 6-13, que diz assim: lembra-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. O meu escudo está com o Senhor, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco, e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Pai, no nome de Jesus, oramos ao Senhor nesse exato momento pelo poder que há no nome de Jesus. O nosso Senhor e o nosso bendito Salvador, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés assacalados na fornalha, aquele que tem os cabelos brancos como a lã, ó glória,
aquele que sai da sua boca uma espada aguda, afiada de 2 gumes, aquele cuja palavra é como o som de muitas águas. Ah, Deus amado e santo, aquele que é todo poderoso, aquele que detém todo o poder, aquele que descreve o profeta, que operando ele ninguém pode impedir. É o Senhor que oramos nesse exato momento, para que o Senhor intervenha dos altos céus, Senhor. Ó Deus, todo plano maligno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa. Ah, Senhor, fazemos a oração de Davi: livra a nossa vida do horror, do inimigo, nos esconde, Senhor, do secreto conselho dos maus, nos livra do tumulto, Senhor, daqueles que praticam a iniquidade. Ah, Deus amado, quebra a língua daqueles que têm a língua afiada como espada, pelo poder que é no nome de Jesus. Lança por terra, Deus, toda calúnia, toda fofoca, mentira contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja do Deus vivo. Ah, Senhor dos exércitos, ser propício a nós, Senhor. A Deus, já visitando cada família nesse exato momento, Pai amado e santo, que tem sido atacada, bombardeada, Senhor, por Satanás e seus demônios, operando com enfermidade, operando com mentira, operando com morte. Ah, Deus amado e santo, toda enfermidade que tem ocupado, Senhor, o corpo desse meu irmão, dessa minha irmã, durante anos, Senhor, e não tem, Senhor, um diagnóstico preciso. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para dissipar todo mal, toda treva, toda enfermidade. Bata em retirada agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, eu dou uma ordem debaixo da tua palavra, toda enfermidade que sai agora para nunca mais voltar. Oh Deus amado, toda pressão alta, diabetes, câncer, Senhor amado e santo. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, doença, Senhor, nas artérias, na veia, na articulação, nos ossos, Senhor. Deus amado, vai tocando desde a planta da cabeça à sola do pé, dissipando todo o mal. Ah, Deus amado, que a minha irmã venha se sentir curada agora, que ela possa ter uma experiência poderosa com o Senhor. Tu és o mesmo e não mudou. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Então mesmo ontem, hoje, eternamente será. Nos afirma a tua palavra. E eu creio, Senhor, que tu pode fazer além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder em que nós opera. Oh glória, esse poder é a fé. Por isso, Espírito Santo, ouça a nossa oração nesse exato momento. Ah, Deus amado, se eu disse algo, Deus, que não está de acordo com o Senhor, por favor, me perdoe, Senhor. Não me tenha por mal. Deus, tenha misericórdia de mim, livra minha alma. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, perdoa meus pecados, Senhor. Sara as minhas feridas, guarda minha casa, minha família, meu casamento, para a glória do teu nome, Deus amado e santo. Guarda a tua igreja, a tua noiva. Ó Deus amado, eu coloco o Alisson diante do Senhor nesse exato momento, Senhor, e clamo a ele, ó Deus, por libertação. Livra ele, ó Deus, de todo o cativeiro maligno. Livra ele do pecado. Livra ele do vício, eu não sei. Ó Deus amado, mas tu pode, tu conhece, tu sonda, tu vê. Assim como o Senhor disse aqui na palavra, ó Deus, tu sonda e vê, Senhor, cada plano, cada pessoa. Por isso, Deus Santo, visita o Alisson nesse exato momento, Deus amado. Se eu me recordo bem ao filho da nossa irmã Cláudia, vai visitando, Deus amado, a tua serva nesse exato momento, que muito clama, que te teme, que te busca, que aguarda no Senhor resposta, que crê no Deus da nossa salvação. Por isso, Deus Santo, nós cremos e invocamos a sua presença nessa hora. Oh glória, oh glória. Kanache pakala so andaya ne rokofa alamanduia ne fai. Oh glória. Bate em retirada, Satanás. Pega tudo que é teu e sai agora em nome de Jesus. Toda mentira, fofoca, inveja, calúnia, desânimo, engano, frustração, enfermidade, oh glória. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Oh glória. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh Deus amado. Oh Santo de Israel. Oh Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aleluia, aquele que faz o Sinai tremer como cera. Oh, aleluia. Aquele que troveja. Aquele que fala e todo mundo se cala. É esse que nós clamamos nessa hora. Oh, glória. Ah, Deus amado, visita o teu povo nesse exato momento. Vai revestindo o teu povo de poder, de autoridade. Em nome de Jesus. Oh, glória. Espírito Santo de Deus, nos reveste da tua graça, da tua bondade, do poder do Espírito Santo. Oh glória, aleluia.
Deus Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado, pela vitória. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Ó Deus, tu és um juiz justo. Tu és um Deus que se ira todos os dias, Senhor. Ó Deus, nos exalte segundo a sua boa vontade, Senhor. Não nos consome na tua ira. Ah, Deus amado, obrigado pela tua misericórdia que nos alcançou. Por isso, Deus amado, nós celebramos, Senhor, ao teu nome. Te somos gratos pela tua bondade, pelo sangue de Jesus, pela salvação que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor, guarda o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa entrada e a nossa saída, pelo poder que há no nome de Jesus. A nossa alegria está em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Somos gratos. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe meus irmãos de perto e de longe. Meus irmãos de São Paulo, meus irmãos do Espírito Santo, meus irmãos de Minas Gerais, meus irmãos da Bahia, meus irmãos que estão fora do país, nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Inglaterra, Londres. Todos aqueles que te temem, Senhor, familiares, parentela, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, amado, a sua vida. Te conceda a graça e poder de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que na paz. Eu estou. Fui.